Jeová disse então a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz Jeová, meu povo Capítulo 8. Jeová disse então a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz Jeová, deixe meu povo ir, para que me sirvam. Se você continuar se recusando a deixá-los ir, atingirei todo o seu território com uma praga de rãs. O rio Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão na sua casa e no seu quarto, estarão na sua cama, entrarão nas casas dos seus servos e estarão sobre o seu povo, nos fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus servos. Mais tarde, Jeová disse a Moisés: diga a Arão, estenda a mão com o bastão sobre os rios, sobre os canais do Nilo e sobre os pântanos, e façam vir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs começaram a vir e a cobrir a terra do Egito. No entanto, os sacerdotes magos fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas. Eles também fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: supliquem a Jeová que ele livre a mim e a meu povo dessas rãs, visto que quero deixar o povo ir, mas que ofereçam sacrifícios a Jeová. Moisés disse então a Faraó: cabe ao Senhor a honra de decidir quando devo fazer súplicas, para que o Senhor e os seus servos e o seu povo e as suas casas fiquem livres das rãs. Elas ficarão somente no rio Nilo. Então ele disse: amanhã. De modo que Moisés disse: será segundo a sua palavra, para que o Senhor saiba que não há ninguém como Jeová nosso Deus. O Senhor, as suas casas, os seus servos e o seu povo ficarão livres das rãs. Elas ficarão somente no rio Nilo. Assim Moisés e Arão se retiraram da presença de Faraó, e Moisés suplicou a Jeová por causa das rãs, que ele havia enviado contra Faraó. Então Jeová atendeu ao pedido de Moisés, e as rãs começaram a morrer nas casas, nos pátios e nos campos. Elas foram ajuntadas aos montões e mais montões, e a terra começou a cheirar mal. Quando Faraó viu que houve alívio, endureceu o coração e não quis escutá-los, assim como Jeová havia falado. Jeová disse então a Moisés: diga a Arão, estenda seu bastão e bata no pó da terra, e este transformará em mosquitos em toda a terra do Egito. E fizeram isso. Arão estendeu a mão com o seu bastão e bateu no pó da terra, e vieram mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Todo o pó da terra se transformou em mosquitos em toda a terra do Egito. Os sacerdotes magos tentaram fazer o mesmo, produzir mosquitos com suas artes secretas, mas não conseguiram. E vieram mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então os sacerdotes magos disseram a Faraó: é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Moisés disse a Moisés: levante de manhã cedo e apresente a Faraó quando ele estiver saindo para ir ao rio, e diga: assim disse Jeová, deixe meu povo ir para que me sirvam. Mas se você não deixar meu povo ir, enviarei moscões contra você. Meus servos, aliás, seus servos, seu povo e suas casas, as casas do Egito, ficarão cheias de moscões, e eles cobrirão o chão sobre eles, que eles pisam. Naquele dia, certamente colocarei parte a terra de Gósen, onde meu povo mora. Não haverá ali nenhum moscão. Assim saberá que eu, assim você saberá que eu, Jeová, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal ocorrerá amanhã. Jeová fez isso. Grandes enxames de moscões começaram a invadir a casa de Faraó e a casa dos seus servos e toda a terra do Egito. O país foi devastado por moscões. Por fim, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão, ofereçam sacrifício ao seu Deus,
aqui neste país. Neste país. Mas Moisés disse, não convém fazer assim, pois o que queremos oferecer em sacrifício ao nosso Deus, Jeová, é detestável para os egípcios. Será que não seríamos apedrejados se oferecêssemos bem diante dos olhos dos egípcios um sacrifício que é detestável para eles? Faremos uma viagem de 3 dias pelo deserto e ali ofereceremos sacrifícios a Jeová, nosso Deus, assim como ele disse. Faraó disse então, vou deixá-los ir, para que ofereçam sacrifício a Jeová, seu Deus, no deserto. Somente não vão tão longe, façam súplicas por mim. Então Moisés disse, agora vou me retirar da sua presença e farei súplicas a Jeová, e amanhã os moscões deixarão Faraó, seus servos, seu povo. Mas que Faraó não nos engane novamente, recusando-se de deixar o povo ir para oferecer sacrifícios a Jeová. Moisés se retirou então da presença de Faraó e fez súplicas a Jeová. Assim Jeová fez segundo a palavra de Moisés. E os moscões deixaram Faraó, seus servos, o seu povo, não sobrou nem sequer um moscão. No entanto, o Faraó novamente endureceu o coração e não deixou o povo ir. Capítulo 9. Por isso, Jeová disse a Moisés, apresente-se a Faraó e diga-lhes, assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir, para que me sirvam. Se você se recusar a deixá-los ir e continuar a detê-los, saiba que a mão de Jeová virá contra os seus rebanhos que estão no campo. Haverá uma praga devastadora que atingirá os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas Jeová certamente fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. E não morrerá nada que pertença aos israelitas. Além do mais, Jeová determinou o tempo para isso, dizendo, amanhã Jeová fará isso no país. E Jeová fez isso, logo no dia seguinte. Os animais de todos os rebanhos do Egito começaram a morrer, mas não morreu nenhum animal do rebanho de Israel. Quando o faraó mandou verificar, constatou que nenhum animal dos rebanhos de Israel tinha morrido. Mas o coração de Faraó continuou insensível, e ele não deixou o povo ir. Jeová disse então a Moisés e a Arão, encham ambas as mãos com cinzas de uma fornalha, e Moisés deve jogá-las no ar diante de Faraó. Ela se tornará pó sobre toda a terra do Egito, e se transformará em furúnculos, supurados nos homens e nos animais em toda a terra do Egito. De modo que pegaram cinzas de uma fornalha e se apresentaram diante de Faraó. Moisés jogou no ar e ela se transformou em furúnculos supurados nos homens e nos animais. Os sacerdotes magos não conseguiram ficar diante de Moisés, pois haviam surgido furúnculos nos sacerdotes magos e em todos do Egito e em todos os egípcios. Mas Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido e ele não escutou Moisés, assim como Jeová havia falado a Moisés. Jeová disse então a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir para que me sirvam, pois agora vou dirigir todos os meus golpes para atingir o seu coração, os seus servos e o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para atingir você e seu povo com uma praga devastadora, e você teria sido eliminado da face da terra. Mas é exatamente por esta razão que eu o deixei vivo, para lhe mostrar o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Você ainda não se comporta de maneira arrogante com meu povo, não os deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, farei cair uma tempestade de granizo, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Portanto, mande recolher ao abrigo todo o seu rebanho e tudo o que é seu no campo. Todos os homens, os animais que estiverem no campo e não tiverem sido recolhidos, morrerão quando o granizo cair sobre a terra. Entre os servos de Faraó, todo aquele que temia a palavra de Jeová recolheu sem demora seus próprios servos e seus rebanhos ao abrigo. Mas todo aquele que não deu atenção à palavra de Jeová, deixou seus servos e seus rebanhos no campo. Jeová disse então a Moisés,
estenda a mão para os céus, a fim de que venha granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens e animais, e sobre toda a vegetação do campo, na terra do Egito. Assim Moisés estendeu seu bastão para os céus, e Jeová mandou trovões e granizo. Desceu fogo sobre a terra, e Jeová fez chover granizo sobre a terra do Egito. Havia granizo e havia fogo relampejante no meio do granizo. A chuva de granizo foi muito forte. Nunca tinha havido nenhuma semelhante a ela no país, desde que o Egito havia se tornado uma nação. O granizo atingiu tudo no campo, em toda a terra do Egito, desde homens até animais. Atingiu toda a vegetação e destroçou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde os israelitas estavam, não houve granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez eu pequei, Jeová é justo e eu e meu povo estamos errados. Supliquem a Jeová para que cessem os trovões e o granizo da parte de Deus. Então estarei disposto a deixá-los ir, e vocês não ficarão mais aqui. Portanto, Moisés lhe disse: assim que eu sair da cidade, estenderei a mão diante de Jeová. Os trovões cessarão e o granizo não continuará mais, a fim de que o Senhor saiba que a terra pertence a Jeová. Mas quanto ao Senhor e aos seus servos, já sei que nem mesmo assim temerão a Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava com espigas e o linho estava em flor. Mas o trigo e a espelta não foram destruídos, porque eram safras tardias. Assim, Moisés se retirou da presença de Faraó e saiu da cidade. Ele estendeu as mãos diante de Jeová, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou de cair sobre a terra. Quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam parado, pecou novamente e endureceu o coração, tanto ele como seus servos. O coração de Faraó continuou endurecido, ele não deixou os israelitas ir, assim como Jeová havia falado por meio de Moisés. Capítulo 10. Então Jeová disse a Moisés: apresente-se a Faraó, pois deixei o coração dele e o coração do seu servo ficar insensíveis, para que eu pudesse mostrar para que eu pudesse mostrar estes meus sinais bem diante deles. E também para que você pudesse falar aos seus filhos e aos seus netos sobre a severidade como lidei com o Egito e sobre os sinais que realizei entre eles. Assim vocês certamente saberão que eu sou Jeová. Portanto, Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e lhes disseram: assim disse Jeová, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a se submeter a mim? Deixe meu povo ir, para que me sirvam. Pois se você continuar se recusando a deixar meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos para dentro dos limites do seu território. Eles cobrirão a superfície da terra, de modo que não será possível ver o chão. Devorarão o que lhes restou depois do granizo, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Encherão suas casas, as casas dos seus servos, as casas de todos os seus servos, e as casas de todos do Egito. Como seus pais e seus avós nunca viram, desde o dia que nasceram nesta terra até o dia de hoje. Com isso, ele se virou e se retirou da presença de Faraó. Então, os servos de Faraó lhes disseram: até quando este homem continuará a nos ameaçar? Deixe os homens ir para que sirvam a Jeová, o Deus deles. O Senhor não percebe que o Egito está arruinado? Assim disse Moisés e Arão. Foram levados de volta Assim, Moisés e Arão foram levados de volta a Faraó. E eles lhe disseram: vão, sirvam a Jeová seu Deus. Mas quem é que irá? Moisés respondeu: levaremos os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque realizaremos uma festividade para Jeová. Ele lhes disse: se um dia eu deixar que você saia junto com seus filhos, é porque Jeová realmente está com você. É claro que você tem más intenções. Não, somente os homens podem ir e servir a Jeová, pois tudo isso que vocês
foi isso que vocês pediram. Com isso, eles foram expulsos da presença de Faraó. Jeová disse então a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito para chamar os gafanhotos, para que eles venham sobre a terra do Egito e devorem toda a vegetação do país. Tudo o que o granizo deixou sobrar. Moisés estendeu imediatamente seu bastão sobre a terra do Egito e Jeová fez soprar um vento leste sobre o país durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste trouxe os gafanhotos, e os gafanhotos vieram sobre toda a terra do Egito e desceram sobre todo o território do Egito. A praga foi devastadora. Nunca antes houve uma quantidade tão grande de gafanhotos, nem haverá de novo. Eles cobriram a superfície do país inteiro, e aquela terra ficou escura por causa deles. Devoraram toda a vegetação e todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado sobrar. Em toda a terra do Egito não ficou nada verde nas árvores nem na vegetação do campo. Portanto, Faraó chamou apressadamente Moisés e Arão e disse: pequei contra Jeová, seu Deus, e contra vocês. Agora, por favor, perdoem só mais uma vez o meu pecado e supliquem a Jeová, seu Deus, que ao menos afaste de mim essa praga mortífera. Então ele se retirou da presença de Faraó e fez súplicas a Jeová. Assim, Jeová mudou a direção do vento, fazendo soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos embora e os lançou no Mar Vermelho. Não sobrou nem um único gafanhoto em todo o território do Egito. No entanto, Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido e ele não deixou os israelitas ir. Então Jeová disse a Moisés: estenda a mão para os céus, para que haja escuridão sobre a terra do Egito, uma escuridão tão densa que possa ser apalpada. Pois Moisés estendeu imediatamente a mão para os céus e houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viram uns aos outros e por 3 dias nenhum deles saiu do lugar onde estavam. Mas todos os israelitas tinham luz onde moravam. Faraó chamou então Moisés e disse: vá, sirva a Jeová. Somente as suas ovelhas e os seus bois ficarão, até seus filhos poderão ir com vocês. Mas Moisés disse: o Senhor fornecerá também os animais para fazermos o sacrifício e ofertas queimadas, para oferecermos a Jeová nosso Deus. Nossos rebanhos também irão conosco. Não se deixará ficar nenhum único animal, porque usaremos alguns deles para adorar Jeová nosso Deus. E nós não sabemos o que ofereceremos em adoração a Jeová até chegarmos lá. Então Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido e ele não concordou em deixá-los ir. Faraó disse: saia da minha presença, não tente ver minha face novamente, pois no dia em que vir a minha face você morrerá. Diante disso Moisés disse: farei como o Senhor falou, não tentarei ver a sua face novamente.